Como John Locke morreu? John Locke foi um filósofo inglês da Era da Razão e do início da Era do Iluminismo. Suas ideias tiveram enorme influência no desenvolvimento da epistemologia e da filosofia política, e ele é amplamente considerado um dos mais influentes pensadores do Iluminismo. Locke nasceu em 29 de agosto de 1632 na pequena vila rural de Brinton, Somerset, Inglaterra. Seu pai, também chamado John Locke, era um advogado e escriturário dos juízes. Ele serviu como capitão da cavalaria das forças parlamentares durante a primeira parte da Guerra Civil Inglesa. Sua mãe, Agnes Keene, era filha de um curtidor e tinha fama de ser muito bonita. Ambos os pais eram puritanos, e a família mudou-se logo após o nascimento de Locke para a pequena cidade mercantil de Pensford, perto de Bristol. Em 1647, Locke foi enviado para a prestigiosa Westminster School em Londres. Depois de completar seus estudos lá, ele foi admitido na Christ Church, Oxford. Embora ele fosse um estudante capaz, Locke estava irritado com o currículo da graduação, em grande parte nos assuntos clássicos, e encontrou mais interesse nas obras de filósofos modernos, como René Descartes, e na filosofia mais experimental, que muitas vezes era perseguida no mundo acadêmico da época. Locke recebeu o diploma de bacharel em 1656 e o de mestre em 1658. Ele foi eleito professor de grego em 1660, e depois de retórica em 1663, mas recusou a oferta de um cargo acadêmico permanente, para evitar se comprometer com questões religiosas. Durante seu tempo em Oxford, ele também estudou medicina extensivamente, e trabalhou com cientistas e pensadores notáveis. Mais tarde, ele obteve um diploma de bacharel em medicina em 1674. Foi por meio de seu conhecimento médico que ele obteve o patrocínio do Lord Anthony Ashley Cooper, o primeiro conde de Shaftesbury, e em 1667, mudou-se para a casa de seu novo empregador em Londres para servir como seu médico pessoal. Ele foi creditado por salvar a vida de Shaftesbury, depois que uma infecção hepática quase tirou a vida de seu empregador. Em Londres, Locke continuou seus estudos médicos sob a tutela de Thomas Sydenham, que também teve uma grande influência no pensamento filosófico natural de Locke. Durante a década de 1670, Locke atuou como secretário do Conselho de Comércio e Plantações, e secretário dos Lordes e Proprietários das Carolinas, ajudando a moldar suas ideias sobre comércio e economia internacional. Locke se envolveu mais na política, e desenvolveu ainda mais suas ideias políticas, quando Shaftesbury, um dos fundadores do movimento Whig, na política britânica, tornou-se Lord Chanceler em 1672. Foi também nessa época em Londres, que ele trabalhou nos primeiros rascunhos de sua obra Ensaio acerca do entendimento humano, finalmente publicado em 1690 e considerado uma das principais fontes do empirismo na filosofia moderna. Depois de algum tempo viajando pela França, ele retornou à Inglaterra em 1679, e começou a escrever sua famosa obra de filosofia política, Os Dois Tratados de Governo, que foi publicado anonimamente em 1689, e cujas ideias sobre direitos naturais e governo foram bastante revolucionárias para aquele período da história inglesa. Em 1683, Locke fugiu para a Holanda, sob forte suspeita de envolvimento em atos conspiratórios. Ele não voltou para a Inglaterra até a Revolução Gloriosa, de 1688, e a derrubada do rei James II, que Locke viu como o triunfo final de sua causa revolucionária. Suas obras mais famosas ocorreram todas em rápida sucessão, após sua volta do exílio. Sua obra Um Ensaio sobre o Entendimento Humano em particular trouxe grande fama, e Locke passou grande parte do resto de sua vida, respondendo a admiradores e críticos fazendo revisões em edições posteriores do livro. Em 1691, mudou-se para a casa de campo de sua amiga Lady Masham em Oates, Essex. Durante esse período, ele se tornou uma espécie de herói intelectual dos Whigs e discutiu assuntos com figuras como John Dryden e Sir Isaac Newton. Ele continuou a trabalhar na Junta Comercial de 1696 até sua aposentadoria em 1700. Nos seus últimos anos de vida, John Locke sofreu de vários problemas de saúde,
principalmente de problemas respiratórios, como asma. Devido a essas condições, ele passou por vários tratamentos médicos, incluindo uma dieta rigorosa e vários medicamentos. Devido a esses problemas, ele começou a frequentar cada vez menos a cidade de Londres, que era extremamente poluída na época. Ele morreu em 28 de outubro de 1704, aos 72 anos. A causa exata da morte de Locke é desconhecida, mas acredita-se que seus problemas respiratórios foram os principais responsáveis pelo seu falecimento. O funeral de John Locke foi realizado na igreja de St. John the Baptist, em Hylaver, Essex, na Inglaterra, onde ele foi enterrado. O serviço fúnebre foi conduzido pelo reverendo John Mapletoft, um amigo próximo e clérigo anglicano. De acordo com relatos históricos, o funeral foi relativamente modesto, consistindo de uma procissão simples para a igreja e uma cerimônia breve. No entanto, a presença de vários amigos e admiradores de Locke, incluindo muitos dos principais intelectuais da época, fez com que o funeral fosse um evento significativo para a comunidade intelectual britânica. Embora Locke nunca tenha se casado ou tido filhos, ele deixou uma grande impressão no mundo da filosofia e da política. Seus escritos influenciaram muitos pensadores importantes e ajudaram a moldar a forma como a sociedade moderna entende a natureza humana, o governo e os direitos individuais. Como resultado, o legado de Locke vive até os dias de hoje. E foi assim que John Locke morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.